A Champions League é uma competição especial. Ela adora um drama nos mata-matas, adora um gol no finalzinho, ama uma virada espetacular, uma final imprevisível. E hoje a gente vai contar a história de 5 times que chegaram como favoritaços na Champions e acabaram caindo cedo. A gente começa fazendo um túnel do tempo lá pra 2004 pra falar do Real Madrid, que naquela época montou um time tão estrelado, com tantos craques, que juntos acabaram recebendo o apelido de Galácticos. Roberto Carlos, Casillas, Figo, Zidane, Beckham, o próprio Ronaldo Fenômeno, além do Raul. Era muita gente boa ao mesmo tempo que, pra você ter uma ideia, se somassem todos os jogadores ali, tinham 7 prêmios de melhor do mundo em campo, né? 3 com o Zidane, 3 com o Ronaldo Fenômeno, 1 com o Figo, fora Roberto Carlos e Beckham, que chegaram a ficar em top 3 aí de prêmios assim. Era insano o Real Madrid ter conseguido reunir todos esses craques ao mesmo tempo. Então eles chegaram pra Champions como favoritaços pra levar a orelhuda e nas quartas de final enfrentariam o Mônaco, que é um time com muito menos tradição e muito menos qualidade em campo se comparado com o elenco dos Galácticos, né? 2 dos principais craques do Mônaco na época eram o Morientes, curiosamente emprestado pelo Real Madrid, e o Giuli, e aquele time do Mônaco era comandado pelo Didier Deschamps, que depois foi campeão, comandando a França na Copa do Mundo de 2018, né? Loucura. A tendência era o Real Madrid passar por cima do Mônaco de qualquer maneira, não era? E aquele time do Real era comandado pelo português Carlos Queiroz, e no primeiro jogo contra o Mônaco, então, tomaram um susto logo de cara, porque o Esquilate, né, zagueirão, abriu o placar ainda no primeiro tempo, só que no segundo tempo os Galácticos começaram a jogar, né? Aí o Elgueira empatou o jogo lá pro Real Madrid, depois o próprio Zidane guardou o dele, e os caras tinham gente muito boa, né? Então o Figo também guardou um, aí veio o Ronaldo Fenômeno, fez outro 4-1, parecia tranquilo, né? Os Galácticos avançando pra semis. Só que tem uma lei que nunca falha, é a maldita lei do ex, rapaziada. E o Morientes, que estava emprestado pelo Real Madrid para o Mônaco, fez um gol de cabeça então aos 83 minutos de jogo, fazendo com que aquela partida terminasse 4-2. Ainda parecia uma boa vantagem pro Real Madrid, ainda mais com o timaço que eles tinham, principalmente quando o jogo de volta lá em Mônaco, né, começou ali com o Raul fazendo 1-0 pro Real Madrid no primeiro tempo ainda. Aí parecia que, mano, agora era passeio, né? O Mônaco precisava fazer 3 gols naquele poderoso Real Madrid e não poderia tomar mais nenhum, né? Praticamente uma missão impossível, mas se esse caso tá aqui no vídeo, você já sabe o final do bagulho, né? A chapa começou a esquentar quando no final do primeiro tempo o Giuli pega um belo voleio e faz 1-1 aí, empatando o jogo. E no segundo tempo, a lei do ex também se faria presente quando o Morientes novamente manda um gol de cabeça pra fazer 2-1 pro Mônaco, e aí os torcedores do Real Madrid já começavam a fazer aquela famosa o quê? Roída das unhas até o osso, né? E lá na metade do segundo tempo, o Giuli, que já tinha marcado na ida, faz um golaço de letra, mano, fazendo 3-1 pro Mônaco, e mesmo com mais 20 minutos de jogo rolando ali, o Real Madrid dos Galácticos não conseguiu fazer mais um gol. O Mônaco classificou pelos gols fora de casa pra semi da Champions League, e aquele time de Ronaldo Fenômeno, Zidane, pai tal, foi pra casa cedinho, mano. O segundo item da lista aqui é de um time que foi dominante na Europa nos últimos 10 anos aí, que é a Juventus, né? Principalmente aquela treinada pelo Allegri. Na temporada 2015-16, aquele time vinha aí na ponta dos cascos, tinha ganhado 4 campeonatos italianos seguidos e tinham eliminado o poderoso Real Madrid nas semis da Champions, indo pra final e só perdendo pra aquele poderoso Barcelona do trio MSN, né? Era um time ali parada dura, velho, que contava com o Pogba naquela época, jogando muita bola, com o Paulo Dybala, que tava na sua primeira temporada pela Juventus, mas tava fazendo gol a rodo, fora o famoso trio BBC da zaga, com o Barzali, o Bonucci e o Chiellini. Só que pro azar desse bom time da Juventus aí, eles acabaram passando em segundo na fase de grupos, atrás do Manchester City. E aí, amigo, é Champions League. Se você passa em segundo, né, as chances de você se arrombar logo nas oitavas são grandes, porque vai vir pedreira, cara, vai vir alguém que passou em primeiro lugar no outro grupo aí. E pro azar da Juventus veio logo o Bayern de Munique. É aquele time, velho, que se você tiver à noite assim, andando na rua sozinho, você não quer encontrar com ele. Era o último ano do Guardiola, que tava sob pressão pra ganhar a Champions lá com o Bayern, né? E aquele time tinha Lewandowski, Ribéry, Robben, o Thomas Müller, o Thiago e o Kimmich, que tava surgindo naquela época. O jogo de ida foi em Turim, na Itália, então, e quem se sentiu à vontade lá, na verdade, foi o Bayern de Munique, que começou abrindo placar com o Thomas Müller aí, e depois o Robben faz o que o Robben fez de melhor na vida inteira, velho, que é puxar pra canhotinha, puxar pra dentro, driblar os camaradas e bater colocado pra fazer 2-0. Mas o que o Guardiola não imaginava era que o Kimmich entregaria a paçoca lá e num domínio errado deixaria a bola com o Mandzukic, que então jogava na Juve, tocou pro Dibas na cara do Neuer, o maluco não teve nenhum problema em fazer
fazer aquele gol 2 a 1. A velha senhora se animou, foi pra cima e um coadjuvantaço daqueles que hoje em dia ninguém mais nem lembra se pá do cara, foi o Sturaro, né, marcou o 2 a 2 e levou o 2 a 2 pra Alemanha. Poderia ter sido pior sim, mas empate dentro de casa com gols assim geralmente é treta. Lá na Allianz Arena a vantagem era do Bayern de Munique, só que nessa época por algum motivo os defensores do Bayern estavam se sentindo muito solidários, então o Kimmich entregou um gol no primeiro jogo e nessa partida foi a vez de Alaba e Neuer fazer uma cagada dupla ali, né, entregar a bola pro Pogba, que com 5 minutos faz um gol e já bota a Juve aí com a vantagem. E nada é tão ruim que não possa piorar, porque aos 28 do primeiro tempo o Morata simplesmente encarnou o Ronaldo Fenômeno, maluco, e saiu driblando o time inteiro do Bayern de Munique, deixou o quadrado na cara do gol, com licença pra matar e pra cortar antes, porque ele deu um corte no Lan, amigo, que assim, o Lan é um jogador histórico, tá? Um cracaço de bola, mas naquele corte do quadrado ele passou deslizando, parecia que tinha sabão no chão, e o quadrado com muita categoria fez o 2 a 0 pra Juve, lá dentro da Allianz Arena, cara. E assim, a Juventus naquela temporada tinha se desfeito do seu quadrado mágico do meio campo, o Vidal tinha saído pro próprio Bayern de Munique e o Pirlo tinha ido jogar nos Estados Unidos, mas parecia naquele momento que eles não estavam fazendo falta, só que aquela coisa, velho, o Bayern de Munique, se você encontrar à noite, está num bequinho escuro ali, velho, você não quer trombar com esses caras não. No segundo tempo eles vieram raivosos babando pra cima, né, o Guardiola tinha mexido no time e tal, e o Lewandowski consegue ali diminuir o placar 2 a 1, só que o Bayern precisava de mais um gol, e a defesa da Juventus tirava uma bola, afastava outro, rebatia, não conseguia o Bayern de Munique furar aquele bagulho não. Até que aos 46 do segundo tempo, Thomas Müller, né, um dos caras mais subestimados do futebol mundial, sobe de cabeça no segundo pau e mete um 2 a 2 no finalzinho, velho. E esse gol do Müller, ele veio carregado com o efeito Sérgio Ramos. Sabe o que é esse efeito aí? Não se preocupa que não é um negócio contagioso que faz você sair dando carrinho nos outros não. É o efeito, cara, causado pelo Sérgio Ramos no Atlético de Madrid na final da Champions em 2014. O Atlético se defendia bravamente, uma vantagem de 1 a 0 que ia dando o primeiro título da história da Champions pros colchoneiros. Foi quando o Sérgio Ramos, no famoso minuto 92 e 48, sobe de cabeça, empata o jogo e leva pra prorrogação. E aí com isso, velho, o balde de água fria é tão grande que desmorona o time, né? Naquela final que o Atlético quase venceu por 1 a 0, acabaram tomando tanto gol na prorrogação que acabou 4 a 1 Real campeão. E a história aqui foi mais ou menos semelhante, né? Começa a prorrogação, Müller e Thiago tabelam, Thiago chapa pro gol, 3 a 2 pro Bayern de Munique era virada, depois o Coman uma jogada individual faz um belo gol e faz 4 a 2 pro Bayern de Munique, fechando de vez o caixão da Juventus aí, que tinha sido vice-campeã na temporada anterior, só perdendo pro Barcelona, e dessa vez caiu cedinho, mano, caiu nas oitavas de final da Champions. E pra você ter uma ideia de como essa queda foi prematura, a Juventus tinha sido vice-campeã em 2015, aí em 2016 cai nas oitavas pro Bayern, como eu acabei de contar, e em 2017 eles voltam pra final da Champions, mais uma vez. E outra coisa que tem que cair logo cedo é o seu dedo no botão de like, rapaziada. Por favor, deixa o like no vídeo aí que ajuda muito a divulgar o canal pra mais gente, beleza? E também se inscreve pra ter certeza que você não vai perder os próximos aí. Tamo junto, valeu pela força. Em 2017, o PSG chocou o mundo inteiro quando eles foram lá e pagaram a bagatela de 222 milhões de euros pelo Neymar, a transferência mais cara de toda a história do futebol. E na mesma janela trouxeram o Mbappé por um valor acordado com o Mônaco na casa dos 180 milhões de euros, amigo. Na mesma janela. Fora isso, o Daniel Alves, o jogador mais vencedor da história do futebol, tava livrinho no mercado e o PSG foi lá e crau. Aquelas contratações transformaram o Paris no time do momento. E o negócio foi tão brutal, pra vocês terem uma ideia, que no Brasil, a Globo começou a passar melhores momentos do Paris Saint-Germain no meio de tipo transmissão do Campeonato Brasileiro, manja, todos os holofotes estavam em cima do PSG, ainda mais no Brasil com Dani Alves e Neymar, né? Esse time acabou virando um dos favoritos para ganhar a Champions, ainda mais pela fase de grupos que fizeram, passando em primeiro mesmo com o Bayern de Munique no grupo, com 21 gols de saldo em 6 partidas, cara, exatamente 21 de saldo. Só que digamos que o PSG tem uma pontinha de azar no seu histórico recente da Champions, e o sorteio botou os caras logo nas oitavas de final contra o Real Madrid, bicampeão do Zidane. Mesmo assim, aquele PSG que era comandado pelo Emery, na época, por alguns, era considerado como favorito contra o Real Madrid, que não vinha tão bem naquela temporada, inclusive passou em segundo na fase de grupos da Champions, só atrás do nosso Totão da Massa, né? Enquanto isso, o PSG tinha Neymar, Mbappé e Cavani voando, metendo gol a rodo e pai e tal. Só que o Real Madrid é aquele time que, se você olhar meio torto, mano, ele não perdoa, ele é fatal. E aí o jogo de ida começa lá no Bernabéu, com o PSG indo pra frente e conseguindo abrir
abriu o placar com o Rabiot, né? Só que aí no finalzinho do primeiro tempo, o Lo Celso faz um pênalti infantil e o Cristiano Ronaldo acaba empatando já aos 45. Só que no segundo tempo, aquela força que o Real Madrid tinha demonstrado nas temporadas anteriores voltou a bater na porta, né? Cristiano Ronaldo faz um gol meio estranho ali de joelho, depois o Marcelo guarda o dele também, e o Real Madrid ganha daquele PSG que era considerado por alguns até como favorito no confronto. E o jogo de volta foi aquele em que o Neymar tinha fraturado o seu quinto metatarso, mais conhecido como o dedinho do pé, e não pôde jogar, velho. Ele já operou. Se você botar um esparadrapo aqui, você joga. O PSG não conseguiu fazer nem graça e no começo do segundo tempo o Cristiano Ronaldo broca mais uma vez para ampliar a vantagem do Real Madrid e ainda contaram com o Verratão sendo expulso, aí parecia que tava tudo resolvido, né? Só que o Cavani faz um gol meio esquisito, empata 1 a 1, fica naquela dúvida, será? Mas será? Casemiro chegou e falou, será nada. Brocou aos 35 do segundo tempo e mandou o PSG para casa então, bem mais cedo do que o Paris imaginava, né? Montaram aquele time maneirão para cair nas oitavas de final da UEFA Champions League. Nem toda aquela fortuna do Qatar, né? Mais de 400 milhões em apenas uma janela conseguiu fazer aí o PSG eliminar o poderoso Real Madrid. Agora vamos falar do Manchester City do Pep Guardiola. Na primeira temporada dele lá em 2017-18, as coisas não estavam fáceis, foi uma temporada bastante complicada para os Citizens, o que mudou completamente na temporada seguinte. Em 2018-19, os Citizens botaram o dedo na tomada, viraram no giraia e começaram a atropelar todo mundo, beleza? Tanto é que na metade da temporada já dava para ter uma ideia de que o Manchester City seria campeão da Premier League, aquela Premier League que eles acabaram com 100 pontos. Eles tinham jogadores jogando muito bem como o Davi Silva, o Sterling, o Agüero e o próprio Kevin De Bruyne que tava brincando de dar assistência, né? Na fase de grupos eles pegaram Feyenoord, Shakhtar e Napoli, então foi uma babinha ali pros comandados do Pep Guardiola. Nas oitavas de final, o Manchester City pega o Basel e não toma conhecimento, mete 4 a 0 no primeiro jogo pra já acabar com o bagulho por ali e fazer muita gente já começar a botar o City como favorito e projetar uma final com o City presente, né? O problema é que nas quartas de final veio pela frente o Liverpool do Clopão da Massa, cara. O Liverpool naquela temporada já tinha feito malvadeza com o City, eu explico. O Citão estava atropelando tanto na Premier League que eles tinham a possibilidade aí de conseguir terminar aquela campanha invictos, o que seria algo inédito que só o Arsenal conseguiu. Se o Arsenal conseguiu não é inédito, mas vocês entenderam a parada, né? E naquela campanha, quem tirou a invencibilidade do Manchester City foi justamente o Liverpool, num jogo épico em que eles venceram por 4 a 3 lá no Anfield. Foi uma de apenas 2 derrotas que o Manchester City teve naquela Premier League inteira. O jogo de ida pelas quartas da Champions também era lá no Anfield, e aí a gente pensa, pô, o Guardiola já aprendeu, né? Já fez a lição de casa, perdeu do Liverpool lá, aprendeu, estudou, mudou, vai ganhar. Meu irmão, deu meia hora de jogo, o Liverpool tava comendo o Manchester City com farofa, 3 a 0, velho. Foi um alívio pros comandados do Guardiola acabar aquele primeiro tempo tomando só de 3 a 0, porque os Reds estavam ali que estavam virados no Super Saiyajin. Eu nem sei o que é um Super Saiyajin, mas eu imagino que é uma coisa boa. Pera, Super Saiyajin, o que é isso, cara? Acabou então 3 a 0 o jogo de ida. Aí no jogo de volta, na casa do Manchester City, eles começaram bem demais, porque com 1 minutinho de jogo, Gabriel Jesus abriu o placar, velho. E aí você pensa, pô, com mais 90 minutos pela frente, dá pra fazer mais 2 aí, de repente, levar pra prorrogação no mínimo, né? Era possível, e o time do Pep Guardiola começou a pressionar. Meteram a bola na trave, o Sané fez um gol que acabou sendo anulado, o Guardiola ficou tão pistolaço que foi expulso por reclamação. A chapa tava esquentando, mas o caldo entornou pro City aí no segundo tempo, quando aos 10 minutos o Salah, que é carrascão aí do City, né, mete o golzinho dele numa cavadinha cabulosa ali, e depois aos 32 o Firminão guarda o dele também. E fim de papo, aquele time que vinha assombrando a Europa, passando rodo na Premier League, caiu nas quartas de final da Champions e com um sonoro 5 a 1 no agregado pro Liverpool. O detalhe é que em 180 minutos de futebol, aquele time do City, que era o time dos 100 pontos da Premier League, só conseguiu fazer um golzinho no Karius, mano, que era o goleiro do Liverpool na época lá, né? Sim, foi aquela Champions onde o Karius acabou entregando 2 vezes na final. Só que o próximo item da lista mostra que se um dia você é o caçador, no próximo você é a caça. Porque na temporada 2019-20, o time do Liverpool tinha sido campeão da Champions passada, vinha com muita moral, jogando muito e fazendo uma Premier League similar àquela do City dos 100 pontos. Tanto é que o Liverpool foi campeão dessa Premier League com 99 pontos aí. A fase de grupos foi tranquila pro Liverpool, né, que jogou contra a Napoli, contra o Salzburg e contra o Genk, eles passaram em primeiro. E curiosamente foi nessa Champions que o mundo veio a conhecer o Haaland, quando ele jogava pelo Salzburg e brocou 8 vezes em 6 jogos na fase de grupos aí. Quando veio o sorteio da Champions League, a gente ficava com aquela ideia de que, cara, só saber agora quem é que o Liverpool vai atropelar nas oitavas, né? Só que eles pegaram quem, mano?
É o Atlético de Madrid do Diego Simeone. Um time chato, mano. Um time cascudo, acostumado a eliminar favoritos da Champions e certamente um time que você não quer enfrentar, mano. Só que o detalhe é que aquela não era uma boa temporada do Atlético de Madrid. Quando chegou na hora do jogo contra o Liverpool, o trio de ataque dos Reds, né, o Salah, o Mané e o Firmino, juntos tinham mais gols na temporada do que o elenco inteiro do Atlético, cara. A diferença era brutal, mas o Atlético é um time que quando você menos espera, eles surpreendem. O primeiro jogo no Wanda Metropolitano acabou 1 a 0 com um gol do Saúl num bate-rebate ali, e aquela vitória pro Atlético já era algo incrível, ninguém imaginava que eles iriam conseguir ganhar do Liverpool. Mas agora a conversa seria em Anfield, e essa foi aquela Champions que foi atrapalhada pela pandemia, paralisada, e quando voltou com jogos únicos no mata-mata, né, naquele super agosto lá que aconteceu em Portugal. Porém, esses confrontos entre Liverpool e Atlético foram antes, então teve jogo de volta também, e ainda com o estádio lotado, beleza? Antes das restrições aí impostas pelo coronavírus, e aí parecia que o Liverpool tinha tudo pra ir virar o jogo e classificar na Champions. E o principal fator de decisão nessa partida foram os goleiros, né? Porque de um lado o Oblak tava pegando tudo, aguentando a pressão do Liverpool ali, e do outro o Alisson tava lesionado, e aí quem jogou no gol do Liverpool foi o Adrian, né? Guarde essa informação. O time do Klopasso fazia uma blitz tentando abrir o placar e aos 43 do primeiro tempo, aí o Atlético não conseguiu aguentar a pressão. O Wijnaldum sobe de cabeça, 1 a 0 pros Reds. E no segundo tempo parecia claro que o Liverpool conseguiria virar aquela eliminatória, né? Porém o Oblak continuava inspirado, pegando tudo, teve bola no travessão e tudo que acabou não entrando. E nos 90 minutos fechou 1 a 0 pro Liverpool, prorrogação. E quando começou a prorrogação, finalmente o alívio pro torcedor do Liverpool, né, cara? O Firmino bate uma bola na trave, ela volta direto pra ele finaliza e faz o 2 a 0 que classificaria o Liverpool então. Só faltou combinar com o Adrian, né? O torcedor do Liverpool já vinha traumatizado do que tinha acontecido com o Karius. E aí o Adrian vai lá, numa saída errada, chuta a bola nos pés do João Félix, que toca no Llorente, que finaliza de fora da área e faz o 2 a 1, o que ia classificando novamente o Atlético agora pelos gols marcados fora de casa. E não parou por aí, porque no último lance do primeiro tempo da prorrogação, o Llorente pega uma bola de fora da área e chuta de novo, cara, de uma forma muito parecida com o primeiro gol, fazendo mais um e empatando o jogo em 2 a 2. Dois gols praticamente idênticos numa noite que consagrou o Llorente como um jogador mais de ataque, não mais aquele volante que ele costumava ser. E aí depois desses baldes de água fria aí, né, cara, o Liverpool não teve mais força e num contra-ataque o nosso poderoso Moratinha faz mais um pro Atlético. 3 a 2 é a virada. E os então atuais campeões da Champions, que era o Liverpool, que vinha fazendo uma campanha histórica na Premier League, caem ali, velho, logo nas oitavas de final, com 2 derrotas. Aliás, que semelhante, né, cara, a história dessa temporada histórica do Liverpool com aquela do City. Dá pra traçar muitos paralelos, mano. Que outro time que você considerava aí favoritaço que acabou caindo cedo na Champions League? Deixa nos comentários aí. E antes de sair do vídeo, por favor, deixa o likezão que ajuda demais a divulgar o nosso trabalho aqui, beleza? Valeu por assistir até o final, tamo junto, nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou! Foi insano o Real Madrid ter conseguido reunir esses caras todos ao mesmo tempo. Pra você ter uma ideia, na hora da gravação desse vídeo, o time que mais tem bolas de ouro reunidas aí é o Paris Saint-Germain, né? Contando aí as 6 do Messi e as 0 do Neymar. Que sacanagem.